Esse trade acabou, o que aconteceu? Eu estava com a estrutura tanto no NQ como no SMP. A questão é que estava muito curto, talvez eu não consiga testar. E no SMP, apesar de estar curto também, está um pouco maior, talvez eu não consiga testar. O que está mais curto, se testar, ele tem um retorno muito maior, caso ele dê positivo. Mas também corre o risco de não testar. Pode acontecer. Isso aqui seria mais interessante. O retorno também seria até interessante. 10 por aqui, alguma coisa assim. Mas vamos esperar, talvez dê uma força para poder testar o primeiro no NQ. Até ficaria mais interessante. Então, como é isso. Por exemplo, esse aqui a gente acabou que não testou, chegou muito perto, não testou, mas teria funcionado se a gente tivesse pegado
no S&P, que dá uma margem um pouco maior, o movimento é mais semelhante. Não quer dizer que daria ter, porque ainda não movimentou, mas o teste teria sido feito. Mas é isso, acontece. Tem que escolher a que, a pessoa acha mais interessante e se firmar. Pode acontecer. Poderia ter acontecido qualquer coisa, né? Tanto testar aqui como não testar igual aconteceu. Então agora a gente vai esperar se realmente o preço inclinar para baixo, ganhar força nessa estrutura. A gente já tenta achar um POI para poder fazer uma segunda entrada. Vai ser interessante também. Por algum acaso fizer alguma coisa por aqui, ó. Em algum lugar, né? Aí a gente tem a segunda chance de pegar. Dá para levar até mais embaixo. Pode ser interessante. Agora caso ele volte para cima aqui, aí já fica mais... sai muito do sistema. Se a gente já tivesse no trade, tudo bem. Como a gente não tá, vamos esperar ele andar para ver o que ele faz. O preço já fez o movimento que no caso seria esperado. Tende a acontecer 1, 2, 3 trades no dia. Levando em consideração que já aconteceu 2, a partir de agora a gente já fica jogando um pouco contra a estatística. Mas caso apareça um trade, pode acontecer, mas não é algo que a gente vai esperar agora não. O trade do dia normalmente já foi. No caso seria um dos dois. Seria os dois, no caso os dois funcionaram. Só não deu certo o primeiro. Só não deu certo porque a gente escolheu, mas não quer dizer que não funcionou, né? A gente só não participou do movimento. O S&P funcionou bacana. Foi bacana até o trade. A gente esperaria um POI por aqui, mas no S&P até que dá. Mas não é muito aconselhável não, né? O movimento já foi, acontece. Esse trade chegou na posição que ele estava querendo, mas antes ele fez um movimento também. Pode ser um red flag para poder vender, o que não vai ser um empecilho para vender. Mas pode acontecer de ter criado força nesse fundo que a gente tinha marcado antes. Ele deu uma capturada aqui, ó, e foi. Esse fundo, a questão é que também ele ele fez um ETL aqui embaixo, nivelando os fundos, que também pode ter deixado liquidez aqui, deixou liquidez aqui. Pode ser que ele venha aqui em cima e busque essa liquidez antes de continuar subindo. Porque aqui em cima também foi feito um topo, bem interessante também. Muito bom, muito bem feito. Não é o topo que a gente tinha marcado antes, que é um pouco mais acima, mas aí o mercado foi criando e fez esse topo aqui. Parece que é foi bem feito. A ideia aqui agora ficou um pouco mais interessante também. Ele fez uma micro, mandou meio de lado aqui, tá? Talvez ele possa fazer uma oportunidade em algum lugar aqui. Caso não ocorra a oportunidade de executar, ele diz que era mais em cima. Também é um topo de liquidez. A máxima do dia hoje. Talvez ele vá lá em cima. Aqui tem a região da Ásia. Também fortalece a oportunidade de poder vender aqui. Tá mais ou menos aqui, assim. Então, tá bem interessante para poder vender. Agora a gente tem que esperar para ver se vai fazer alguma oportunidade. Se vai dar a oportunidade de entrar ou não. Pois é, aqui foi feito o trade, o choque. Já deu oportunidade de entrar. Esse aqui, como foi criado um POI macro aqui, a gente vai ver se vai parar nele antes de testar ou não.
Tá bem interessante a chance de vender, tá um tamanho até bacana. Tá bem estruturado. Não necessariamente ele deve funcionar, mas a questão é que o trade foi bem feito até. Agora a gente espera ele testar. Esse aqui é o máximo que a gente consegue executar a ordem. Não consigo, até consigo, mas aí seria um dobro desse. Aí ia ficar um pouco fora de mão para poder esperar andar. Levando em consideração que a estrutura em si não tá tão grande para eu não poder vir aqui em cima. Então tá tendo um tamanho bacana. Novamente a gente ficou por questão de detalhe mesmo. Isso acontece, normal. A gente tá com um pouco de azar, mas acontece. O trade não testou aqui, por alguns ticks, e acabou que desenvolveu mais rápido. Agora esse segundo teste aqui já não é muito interessante pra gente. Mas foi interessante o trade. O trade em si, ele funcionou. Ele foi positivo. A gente só não participou do movimento. Mas o sistema funcionou de acordo. Foi um trade bom demais. Estava bem estruturado até. Agora a gente vai esperar ver se ele cria alguma segunda chance de ir no POI ou não. O até que já desenvolveu bem. Bem feito. Foi bem feito o trade. Essas coisas também acontecem, faz parte da operação. Essas questões também do trade não funcionar, não armar, por questão de gerenciamento, também faz parte da estratégia. Então tem que ser aceito, internalizado de acordo, para que esse tipo de coisa assim não afete no próximo trade. Se aparecer outro trade, a gente não necessariamente vai ter que desesperar para poder pegar o trade, por ter feito anteriormente uma situação igual essa. Cada trade é único. Esse aqui não pegou, mas poderia ter pego. O próximo trade não quer dizer que vai pegar, que vai funcionar. Cada trade é único. Esse trade aqui é único. O trade de ontem, que parece semelhante a esse, também foi único. Apesar de parecer igual, não necessariamente tem nada a ver um com o outro. Cada trade é um trade. Então a gente agora espera a próxima oportunidade. Os outros ativos também têm mostrado Os outros ativos também têm feito algumas estruturas. Por exemplo, no S&P. O S&P fez uma estrutura interessante de fundo. Ele nivelou bem os fundos. A gente pode esperar alguma coisa abaixo desses fundos. Abaixo aqui pode ser interessante. Ele também funcionou com o topo em cima, mas não foi... Acabou que não deu oportunidade, mas reagiu de acordo. Tanto ele como eu acredito que o NQ também. Abaixo desses fundos aqui pode ser interessante para comprar. NQ também. O NQ ele capturou o topo que a gente estava esperando. E ele até que fez um POI aqui, ó. Mas ficou um pouco embaçado, eu nem consegui ver. Fez até uma oportunidade aqui. Mas assim como os outros, ele também tem chance mais abaixo. Então a gente tem que esperar chegar nesses pontos, já tinha sido marcado antes, e ver se aparece alguma oportunidade. O S30 também fez algumas estruturas, alguns topos interessantes de liquidez, só não capturou. Isso aqui foi no início, que teve uma também, mas fez o POI sem teste, foi bom também, movimentou. Agora a gente vai esperar ele voltar a capturar algum topo, igual esse de liquidez aqui. Tá bem interessante aqui em cima poder fazer alguma coisa. Assim como eu acredito que embaixo também. Embaixo ele até que já está debaixo dos fundos. Então a gente pode esperar alguma coisa para comprar. Caso faça alguma estrutura, alguma coisa do tipo.
O mercado tem deixado algumas possibilidades aqui, tanto no S30 quanto no 2000. Ontem foi feito um EQL aqui embaixo, e acabou que o mercado meio que ignorou ele, então a gente entende que foi uma troca de polaridade, agora o mercado tende a continuar caindo. Quer dizer que vai, a gente entende que vai. Então, vamos esperar por algumas vendas, até porque a tendência macro mesmo, ela tá de queda. Essa subida foi só uma correção, então talvez ele continue essa tendência de baixa. O que não quer dizer nada se aparecer alguma oportunidade de compra, como pode aparecer no S30. A gente tem essa premissa, pelo menos. No S30, não, no 2000 no caso, ele deixou um topo aqui, nivelado, que pode acontecer de dar uma oportunidade aqui em cima. Tem até reforçado essa possibilidade aqui com essas voltas aqui. Ele está nivelando os topos aqui em cima. Talvez possa acontecer alguma oportunidade caso o aqui em cima faça alguma coisa. Para comprar, tem que ser feita uma boa estrutura aqui lateral, maior, para poder confirmar alguma coisa. Então seria fosse abaixo do fundo aqui. Esse fundo por si só não é interessante para comprar, porque ele não tem força suficiente para poder romper nenhum topo aqui atrás, além da ideia de que o mercado possa estar com a continuação de baixo, já que ele não deu muita ideia para essa liquidez aqui embaixo, ignorou. Então talvez continue caindo. Então é interessante fazer uma boa estrutura para poder comprar. Agora para vender, esses topos aqui é interessante. Aqui em cima fazer alguma coisa, pode acontecer. A mesma situação está no S30, mas no S30 tem um ponto interessante também. Que atrás a gente tinha marcado um OB nessa região. Um OB macro, ele está dentro do OB. Então a gente acredita que pode ser que aconteça alguma oportunidade de compra. A questão é que para fazer a compra aqui tem que ter uma estrutura muito boa. Tem que ser uma estrutura lateral muito boa. Então a gente tem que esperar ela criar, se caso ela for criada. Mas para a venda, levando em consideração que o mercado talvez reverteu a polaridade e ainda está continuando a tendência macro de baixo, assim como deixou muita liquidez aqui em cima, talvez apareça uma oportunidade mais clara e mais clara para a venda, né, no caso. Aqui é bem interessante, pressionando de lado. Então aqui dentro aqui pode ser que aconteça alguma coisa. Levando em consideração que essa andada de lado aqui pode ter criado uma estrutura de liquidez aqui dentro, que ele possa voltar aqui e continuar. Esses tubos aqui é interessante. Vai fazer alguma coisa acima. Tanto aqui quanto aqui. Abaixo tem que esperar, fazer uma boa estrutura, de preferência macro, que levando em consideração que o preço está inclinado para baixo, uma estrutura fraca ou micro, não teria tanta força para poder voltar para o preço para cima. Então é interessante fazer uma estrutura bem macro aqui. Já para vender esses tubos aqui pode ser interessante. Caso faça alguma coisa aqui em cima, aí a gente pode aproveitar o movimento. Aqui em cima, esses tubos aqui são interessantes. Esse aqui foi um nivelamento. Esse aqui já é interessante para vender, esse acima dele. E o de cá também. O de cá é bem mais interessante, até porque ele já fica, que aí a oportunidade, se houver, vai estar dentro da lateralização anterior. Então isso adiciona um pouco mais de força para a possibilidade de baixa. Agora a gente tem que esperar, vai esperar aqui, ver se acontece, ver se não está em cima, fazer alguma coisa. Pode ser que faça uma oportunidade, mas não desenvolva, continue subindo, pode acontecer. A gente vai esperar. Tanto no S30, quanto no 2000. Ambos têm possibilidade.
Aqui surgiu uma oportunidade, ela está um pouco meio arriscada, mas ela ainda tem que ser tomada. O risco tem que ser tomado porque aconteceu. Aqui embaixo ocorreu uma captura, depois do preço da lateral, e ganhou força desenvolvendo para cima. Aí chegou num ponto que a gente tinha marcado também hoje, que seria esse topo, juntamente com esse daqui. Deixou um pouco de liquidez em cima. E aí a gente estava esperando que chegasse aqui, fizesse uma estrutura, alguma coisa desse tipo, para poder confirmar uma possibilidade. E aconteceu uma estrutura, talvez possa possibilitar uma reação. Essa estrutura foi feita no 2000, por isso fez um suporte, lateralizou mais embaixo, mostrando um pouco de força na parte de cima, depois fez um EQL micro, fechando a estrutura. E agora ele faz um choque, e aí a gente vai tomar esse risco para ver se funciona. Apesar dos outros ativos tá subindo, esse aqui fez a configuração de venda, então a gente vai tomar esse risco. Ficou bem feito até, a estrutura ficou bacana, o choque também, bastante tensão na construção do choque aqui. Agora a gente vai esperar e ver se a gente tem a oportunidade de poder entrar no trade. Esse é o máximo que a gente consegue pegar. Caso eu aumente mais, seria em 100 de proteção, e aí ficaria um pouco difícil para poder andar a nosso favor. Então o 50 aqui é o apropriado para essa estrutura, era um tamanho bacana, pode ser que teste e reaja. Caso contrário, mais acima tem alguns pontos também que a gente pode esperar fazer alguma estrutura, alguma coisa. O preço fez o teste aqui, esse teste ele foi executado, a gente vai esperar agora o resultado. Apesar de bem feito, até a estrutura, o choque ficou bem feito, não quer dizer que isso vai fazer com que o trade funcione. A gente tem que esperar, porque cada trade é um trade, independente de como foi feito, a gente tem que esperar um resultado aleatório. Esse trade praticamente não deu a oportunidade de proteger nossa ordem. Agora a gente vai tentar buscar um mínimo, pelo menos, fazendo a condução. Talvez ele volte a buscar esse fundo lá embaixo, pode ser interessante pra gente, mas não quer dizer também que ele não possa voltar e tirar a gente da nossa proteção, tá tudo bem, acontece também, faz parte do sistema. Esse é o gerenciamento. A gente vai tentar buscar o máximo que der e sempre protegendo com a condução. Esse trade ficou bem feito até. O trade acabou que foi positivo até, mas não quer dizer que ele vai ser lucrativo. A gente tem que ir conduzindo, vendo o que vai acontecer. Depois que ele atingir uns 5 mais ou menos ali, a gente já pode conduzir um pouco para tentar ter um lucro. Mas antes disso a gente vai deixar ele andar aqui para ver o que ele faz. Tá em uma posição bacana até para poder buscar a liquidez abaixo. A gente vai esperar ver o movimento do mercado, ver se ele é favorável. O mercado abriu há pouco também, então talvez a distribuição da sessão de Nova York vai a nosso favor. A gente vai esperar para ver o resultado. A gente vai fazer uma condução mais curta pra gente. Vamos deixar o mercado andar sempre numa faixa de 3, pelo menos. Qualquer trade ele é único, ele é independente, então a gente pode esperar que aconteça qualquer coisa. Tanto a favor quanto como contra, não tem como a gente definir ou acreditar que vai acontecer alguma coisa. Então a gente apoia mais o sistema mesmo para poder proteger a gente e a gente ganhar um pouco de lucro também. Não porque a gente acha que vai acontecer alguma coisa, porque qualquer coisa pode acontecer. Pode ser que o preço volte com violência e além de stopar, fura um pouco o stop, pode acontecer. Assim como pode acontecer dele cair extremamente violento aqui e a gente nem vê o porquê caiu, nem entender porque caiu, mas realmente não tem como entender o que vai acontecer. Então pra gente não ser pego de surpresa, a gente vai deixando o sistema, a gente vai apoiando o sistema, para não ficar se apoiando no que a gente acha, porque o que a gente acha meio que não vale nada, porque pode acontecer qualquer coisa. Então a gente vai conduzindo aqui para poder lucrar de pouco a pouco e ver o que o mercado vai oferecer, a informação que ele vai oferecendo. Não tentar deixar ele andar dentro de 3, dentro de uma range de 3, que aí ele consegue andar e desenvolver sem que a gente aproxime tanto o stop e para não ser tirado abruptamente, né, sem que seja o momento certo. O preço praticamente vai tirar a gente no mínimo que a gente colocou na condução, pra gente também não sair zerado caso ele volte tudo. Mas foi um trade interessante, foi até bom. Ele desenvolveu bastante, andou 5 para 1. A gente acabou ficando com 2, porque essa é a abordagem no caso. Foi interessante o trade. A gente normalmente não sai com todo o movimento, porque não tem como a gente descobrir o que o mercado vai fazer. Então a gente já se apoia mais na estratégia mesmo, e ela vai dizendo o que a gente vai fazer. Aqui a gente conseguiu sair com 2, pode ser que esse preço onde pegou a gente aqui, ele volte e continue até buscar o alvo, tá tudo bem, mas a estratégia nos instruiu a sair. Então a gente faz isso pra gente não ficar apoiando o que a gente acha, porque a gente achar não quer dizer muita coisa, né? Então a gente acabou saindo com um lucro menor aqui, mas saiu com lucro, é o que importa. E agora vamos esperar uma outra oportunidade. Hoje é sexta-feira, agora fica um pouco mais difícil, mas caso o mercado desenvolva mais alguma coisa, a gente está disponível para executar a ordem, caso o sistema nos oriente a fazer.
O trade foi bom, foi bem construído, né? Foi positivo e lucrativo. Um trade positivo não quer dizer que ele vai ser lucrativo, mas esse aqui foi positivo e lucrativo, deu um ganho pra gente também. Bom trade. Apesar da semana ter sido uma semana com pouca sorte, não executou os trades que a gente tinha programado, mas esse aqui foi bem executado, bem feito, bem executado e desenvolveu a nosso favor. Foi interessante.